Bom dia! Finalmente estou aqui fazendo a tão prometida live sobre o testemunho do meu parto. Não é um relato de parto, é realmente um testemunho. Então, vamos começar do começo, né? Queria dividir antes um pouquinho sobre a minha experiência com as gestações anteriores. Oi, Gi, tudo bem? Bom dia! Vem conversar comigo, hein? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem ir perguntando, tá bom? Que eu vou tentando responder aqui na medida do possível, para não perder muito o fio da meada. Mas, enfim, eu sempre quis ser mãe, e aí quando eu tava grávida do Levi, eu estudei muito sobre o parto, né? Sobre a parte fisiológica, biológica, então eu sabia quais hormônios estavam agindo, o que acontecia em cada fase e tudo mais, né? Aí, na gestação do Liam, eu descobri o hypnobirthing, que é para trabalhar a mente no trabalho de parto, né? Então, eu já sabia a parte física, então eu fui estudar a parte mental na minha segunda gestação. Então, eu descobri que, um pouco além desses hormônios, né? Então, eu sei que o hormônio do medo, né, da adrenalina, gera adrenalina, isso é trabalho de parto, dá uma travada. Oi, Dayana, tudo bem? Oi, Mari. Então, que eu tinha que tentar ficar o mais calma possível. Então, como eu conseguia calma? Através de respiração profunda, de frases positivas, né? E a respiração em si foi fundamental, porque oxigena o corpo inteiro, então relaxa o músculo. Então, quando a gente tá com medo, a gente trava, né? A gente se recolhe, quando tá com dor, contrai tudo. E o nosso corpo não quer contrair, né? Ele quer relaxar para poder expandir para o bebê passar. Então a gente acaba às vezes lutando contra o nosso corpo e isso traz dor, isso faz com que o trabalho de parto fique mais longo, né? Então eu trabalhei muito a mente na gestação do Liam, tanto que meu parto com ele foi tudo certo. Oi, Patrícia. Oi, todo mundo. Então, foi super rápido meu parto do Liam, né? Eu tava dormindo quando a minha bolsa estourou, não tava com contração nem nada. Então eu só acordei porque senti aquela bexiga no meio da minha perna assim estourando. E aí depois de 3 horas o Liam nasceu. E assim, eu não fiquei gritando, não fiquei sofrendo nem nada. Eu consegui controlar super bem as contrações do Liam. Quando vinha eu já respirava fundo, já pensava que lá embaixo abrindo tudo. Sabe quando você solta a mandíbula? Lá embaixo tem uma ligação das duas bocas, né? Então, se você abre a boca daqui, abre a boca de lá, então vai ajudando o bebê a descer. Então, foi super tranquilo o parto do Liam também, porque eu tava com a mente pronta, né? O que aconteceu com o do Levi, que foi hospitalar. Eu tenho pavor de hospital e sangue, agulha, essas coisas. E eu tava super bem no trabalho de parto do Levi também, tava super concentrada e tal, só que aí eu cheguei lá no hospital, com aquela luz, passar pela triagem na enfermaria, não sei o que, eu não queria ficar deitada na maca porque era uma posição ruim, e tinha que ficar. Então, isso me tirou do meu foco, tirou da minha mente que eu tava. Cheguei no hospital com 8 centímetros de dilatação no parto do Levi. E aí me tirou do foco, eu falei, então eu não quero mais parir, essa criança vai ficar aí dentro, porque aí eu comecei a sentir dor, que eu não estava sentindo antes, sentia dor, mas controlava, assim, suportável, né? E aí como elas me tiraram do foco a chegada do hospital e tal, eu não quis mais, e aí meu trabalho de parto do Levi parou completamente, e só voltou quando eu vi que já tinha passado várias horas, eu falei, essa criança precisa sair de um jeito ou de outro, né? Cesárea eu não quero, então eu vou ter que encarar esse parto normal mesmo. E aí que as minhas contrações voltaram. Então só que na hora, eu não sabia o que estava acontecendo desse lado mental. Só fui descobrir na gestação do Liam o que aconteceu no parto do Levi, né? Então eu percebi que realmente a mente controla o nosso corpo, né? As mensagens que a gente vai mandando para o nosso cérebro, para os hormônios, para o funcionamento tudo geral. E aí agora, no parto da Lizzie, eu aprendi o lado espiritual, que eu nunca nem vi ninguém aqui no Brasil falar. Todo o conteúdo que eu consumi sobre o assunto foi tudo lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, só achei material em inglês,
né? Então, é mais ou menos o seguinte, porque quando a criança nasce, não nasce só o corpo biológico, né? Tá vindo uma alma ali dentro com aquele corpinho. Então, até falam assim, quando a mulher tá parindo, é como se os céus se abrissem e descessem os anjos, né? Trazendo essa nova alma, essa nova pessoa. E é muito bonito pensar nisso, né? Que não tá vindo só o corpo que acaba, né? O corpo mortal, tá vindo uma alma imortal ali pra gente cuidar também. E aí eu comecei a estudar essa questão do parto na visão bíblica. E bom, até separei aqui uns versículos. E aí começou assim. Ai, gente, é tanta coisa que eu quero falar disso, eu vou acabar me enrolando aqui. Deixa eu pensar aqui numa linha de raciocínio. Quando eu... Deixa eu abrir aqui o computador que eu deixei separado alguns versículos. Então, como eu estava comentando no parto do Liam, tal, quando a gente tem medo, então a gente contrai, e aí que traz a dor e tudo mais. E na Bíblia já fala disso com relação à dor. Fala assim, no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Está em 1 João 4,18. E Deus é amor. Então, se você está unido com Deus, você está com amor, está tranquila, você não vai ter esse medo, então não vai sentir essa contração, não vai sentir essa dor dessa forma. Então a gente tem que estar sempre buscando a Deus. Então eu fiquei orando muito durante o parto da Lise. Aí tem outro versículo aqui, E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Em 1 João 4,16. Né? Em 2 Timóteo também fala, 2 Timóteo 1,7. Pois o Espírito de Deus não nos torna medrosos, pelo contrário. O Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Então, você tem poder, você tem amor, você tem poder sobre o seu corpo, sobre a realidade ali que você está vivendo. Então, eu fiquei meditando nesses versículos, né? Vou ler mais alguns aqui e aí eu vou voltar pro relato, tá? Pra minha história aqui. Então, em João 14:27 fala: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhe dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos e não tenham medo. Eu estava super em paz no trabalho de parto da Lisa. Assim, eu tava que nem eu tô aqui com vocês agora, conversando, rindo, de boa. Justamente uma paz. Todo mundo lá na enfermaria ficava me olhando, ela tá realmente com já 9 centímetros de dilatação, ela tá em trabalho de parto? Porque, não tá aparecendo, ela tá normal, né? Não é possível que ela já tá para ganhar um neném, que a minha bolsa não tinha estourado, a minha bolsa só estourou na hora que ela nasceu, né? 10 minutos antes dela nascer que a minha bolsa estourou. Então todo mundo, não é possível. Porque realmente é uma paz que excede o entendimento humano, né? E aí tem até aqui em Romanos 12:2, falam: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, que é o que eu estou falando aqui desde o começo, da mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, já começa por aí. Não é pra gente viver e ter na mente igual todo mundo tem. Porque se a gente falar, ai meu Deus, que horror, vai sofrer horas, né? Coitadinha, vai ficar lá doendo as contrações. Porque é o que a gente vê em filme, né? Vê em novela e tudo mais. Sempre aquela mulher gritando, descabelando e puxando. Então, a maioria das mulheres que não tem esse conhecimento já vai pro parto apavorada. Meu Deus do céu, vou sofrer, socorro. E aí você já está preparada para sentir tudo isso, você já está atraindo tudo isso, já está preparando seu corpo para sentir dor, né? E não, assim vocês conhecerão a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus pra gente, né? O que Deus quer para os filhos dele? O que Ele preparou pra gente? Só preparou o que é bom, perfeito e agradável. Então, eu queria trazer aqui para vocês... Ixi, a Lise acordou.
Vamos lá buscar ela. E ela vem participar da live com a gente. Deus criou o homem e a mulher lá no Éden, né? No jardim, no paraíso. Peraí, vamos ver, cadê ela? Oi! Ai, já acordou? Bom dia! Vem cá com a mamãe. Opa! Estamos ao vivo, filha. Olá! Olá, o pessoal! Ai, que preguicinha, mamãe. Eu quero mamar, mamãe. Acordei com fome. Então, Deus criou o homem e a mulher. Era tudo perfeito lá no paraíso, né? A gente não tinha doença. Peraí. Que confusão, né, gente? Vida ao vivo assim mesmo. Vamos lá. Lá, então, não tinha doença, né? O homem trabalhava minimamente ali para manter o jardim, porque tudo funcionava perfeitamente. Enfim, era tudo muito... Era tudo perfeito. Deixa eu ver se eu consigo apoiar. Melhor. Deu. Então... calmou. Então era perfeito, né? A vontade de Deus era que a mulher parisse sem sentir dor, né? Tanto que quando a Eva pecou, né? Deus amaldiçoou o homem e a mulher. Aqui, passou. Deus amaldiçoou, né? Adão e Eva, e falou para Eva, né? Agora, a partir de agora, né? Já que vocês se afastaram de mim, a mulher vai sofrer, vai sentir dor na hora do parto. Porque antes disso, a mulher não foi feita para sentir dor no parto, né? Deus não queria isso pra gente. Então, a partir do momento que Eva rompeu, ela passou a sentir dor, né? As mulheres passaram a sentir dor no trabalho de parto. Mas é aí que vem o pulo do gato. Porque Jesus morreu por nós, né? E quando ele morreu no nosso lugar, ele nos redimiu, né? Tirou todos os nossos pecados. Através dele que a gente pode chegar ao Pai, né? E então ele levou todos os nossos sofrimentos, as nossas dores. Então, se você aceita Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador, você está conectado com Deus de volta. Então você volta, seus pecados estão perdoados, você está junto com Deus, então você não está mais sobre a antiga lei, né, do sofrimento na hora do parto e tudo mais. Eu vou ler aqui para vocês, em 1 Pedro 2,24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Então, nós, né, estamos curados de tudo isso. Mateus 8,17. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou nossas doenças e carregou nossas enfermidades. Em Isaías 53, 4, 5 fala: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Então você não precisa mais carregar sofrimento durante o trabalho de parto. Jesus já carregou por você, né? Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Né? E isso deu certo para mim e dá certo para você também, né? Porque como dizem as escrituras sagradas, todos que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Está em Romanos 10, 13. Romanos 8, 37 também fala: em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Então, se você está com amor, você tem essa vitória. E é uma vitória completa, né? Não é uma vitória parcial.
Enfim, a gente tem que ter fé, né, no que a gente crê. Porque senão não adianta de nada. Em Mateus 17:20, Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, que é minúscula, é um grãozinho de areia, poderiam dizer a este monte: sai daqui e vai para lá. E ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Tem noção, gente? Isso é demais. Serve não só para parto, mas para qualquer outra coisa aí na tua vida. Se você está passando alguma dificuldade na maternidade, no trabalho, no teu casamento, isso serve para tudo, né? Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas, porque isso está em Hebreus 10:23, em Hebreus 13:8 fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, isso que está escrito na Bíblia vale para agora também, né? Filipenses 4:13 fala: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, né? Então, você pode enfrentar um parto tranquilamente, porque Ele tá aí com você, né? Ele suporta, como eu falei lá no começo, né? A gente mudar a nossa mente para não ser igual a desse mundo, né? Pra gente não viver que nem as pessoas desse mundo vivem. A gente tem que, né? A gente vê tanta corrupção, tanta maldade, tanta violência. A gente não pode fazer parte disso, né? Mentira, fofoquinha. E aí, eu queria compartilhar um pouco, então, como que foi porque para Deus nada é impossível, Lucas 1:37. Aí fala: é impossível ter um parto sem dor, é impossível, o bagulho dói pra caramba e tal, não sei o quê. E se me tivessem me dito isso no parto do Levi, eu também ia duvidar, porque como eu falei, eu cheguei até os 8 centímetros tranquila, completamente suportável e tal. E aí quando eu cheguei no hospital lá que eu me desequilibrei, e aí, quando eu me desequilibrei, aí doeu pra caramba. Eu falei: Jesus, eu nunca mais vou ter filho na minha vida. Eu tava sentindo todos os meus ossos queimando por dentro. Nunca tive essa sensação esquisita e tal. Mas pra Deus nada é impossível, né? Lucas 1:37. E como eu tava comentando, então, né? Adão e Eva tinham essa vida perfeita, sem dor, sem nada, sem doença. Né? Então Deus amaldiçoou a mulher depois que teve essa queda do homem, depois que eles pecaram. E aí aqui, quer ver? Deixa eu achar, gente, eu separei tanto versículo, eu nem vou ler tudo, senão vocês vão cansar de mim. Depois, quem quiser, eu posso até mandar a lista com os versículos para vocês meditarem. Mas uma coisa que eu não sabia, nunca tinha me atentado isso na Bíblia, e que eu aprendi nessa gestação, foi o seguinte. Quem tá grávida, guarda esse versículo aqui também, cadê? De Timóteo, gente. Ai, Jesus, perdi aqui no meio. Aqui, 1 Timóteo 2:15. Mas a mulher será salva tendo filhos, se ela, com pureza, continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Então você tem que ter essa fé, desse grãozinho de mostarda, do que é possível, acreditar em Deus, estar com amor, que é o que eu falei, Deus é amor, então a gente tem que estar unido com Deus, pra gente não ter medo, não atrapalhar nada das situações que a gente estiver vivendo, né? E aí é muito legal que, então, em Êxodo 1:19, não sei se você conhece a história de Moisés, né? Aquele lá com o cajadão que abriu o mar. Então, quando ele era bebê, antes até dele nascer, né, tinha uma profecia que um hebreu ia nascer e ia libertar o povo de Israel do Egito, que estava escravo, né? E quando o faraó descobriu isso, ele falou: bom, então vamos matar todos os meninos hebreus para ninguém tirar o meu trono, né? Para ninguém libertar o povo de Israel aqui do meu país, né? Do meu Egito, do meu reino. E mandou matar todos os meninos. E aí se passaram alguns anos e ele começou a ver um monte de menininho hebreu, né? Pelas cidades e tal. E aí ele chamou as parteiras. Falou assim: escuta, vem aqui, eu não falei para vocês matarem os meninos que fossem nascer?
né? Só deixar viver as meninas. E aí eu tô vendo um monte de menininho, o que é que tá acontecendo? Vocês não estão matando os meninos ao nascer? Porque assim que nasce, a parteira pegava, via se era menino ou menina e dava um jeito ali de matar. Não sei exatamente como que elas matavam as crianças, mas elas já falavam pra mãe que o nenê tinha nascido morto e tudo mais, tava com problema e tal, não sei o quê. Não sei se elas levavam o menino pra ter, sei lá, uns primeiros cuidados, e aí devolvia o menino morto, enfim. E aí as parteiras falaram assim pro faraó, ó, em Êxodo 1:19. Elas responderam, as parteiras, né? É que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. Ou seja, as mulheres que estão em comunhão com Deus, né? Porque as israelitas então oravam, sabendo que o faraó queria matar os filhinhos delas, elas estavam orando o tempo inteiro. Ai, Senhor, por favor, que meu neném não morra, que seja um parto tranquilo, que a gente consiga salvar os nossos filhos e tudo mais. Então elas estavam sempre em comunhão com Deus, em constante oração, né? Então o parto delas era rápido, era fácil, né? E sem complicação, sem nada. Então quando as parteiras chegavam para ir fazer o parto, as crianças já tinham nascido, já estavam no colo da mãe. Então não tinha como elas tirarem do colo da mãe e matar e falar que nasceu morto, né? A mãe já tá no colo da mãe, já era. Diferente das mulheres egípcias, né? Então, que não acreditavam no Deus de Israel. Então o parto delas era sofrido, era mais longo, então dava tempo das parteiras chegarem e assistir o parto e tudo mais. Então, o fato da gente estar em comunhão com Deus já muda todo o processo, né? E aí, nessa minha gestação, com a Lise, eu fiquei meditando todos os dias nesses versículos, pedia tudo com detalhe para Deus, tudo que eu queria, o que eu não queria, como acontecesse e tal. E assim, Deus me ouviu a gestação inteira. E é aqui que eu quero entrar o meu testemunho, né? Porque até agora eu só mostrei a parte bíblica, né? Trazendo versículos para vocês verem que eu não estou tirando isso da minha cabeça, né? Tem até um livro que chama Childbirth, alguma coisa. Eu vou ver, aqui depois eu coloco nos stories. Que é um livro de uma moça que ela traz vários outros versículos, traz vários testemunhos, explica também várias partes bíblicas, só que só tem em inglês. Então, se você ler em inglês, é legal. Eu li esse livro também na gestação, é rapidinho de ler. Esqueci o nome do livro. Enfim, deixa eu voltar aqui então pro testemunho. Eu queria muito engravidar, né, para ter tudo pertinho, de 2 em 2 anos. O Levi nasceu em 2018, o Lee em 2020 e a Elise agora em 2022. E aí eu queria muito engravidar agora e tal, não sei o que, para ficar pertinho, porque se demorar para engravidar vai ficar longe, não queria que fosse longe e tal, nananã. E meu corpo sempre foi muito reguladinho, eu sempre sentia quando ia descer, já sabia de tudo, eu sempre vinha tudo certinho. E aí eu tava achando que ia descer. E eu não queria. Aí eu até lembro, a gente tava saindo do estacionamento do shopping mall, que a gente tava no carro saindo. Aí eu falei, ai, José, eu acho que eu não tô grávida, eu acho que vai descer amanhã, não sei o quê, nananã. Tava toda chateada. E ele, calma, meu, relaxa, você não sabe. E se não tiver, no próximo mês a gente tenta e não sei o quê, naquela tranquilidade de homem. E eu, mas eu queria estar grávida agora, nananã. E eu tava sentindo que ia descer como eu sempre senti. E não desceu. E eu, meu Deus, obrigada, eu não acredito, nananã, obrigada que você, né, permitiu vir mais uma criancinha aqui comigo e tal. Fiquei muito feliz de estar grávida. E assim, eu já pensei em ter 2 filhos, já pensei em ter um time de futebol e tal, mas eu sempre soube que eu ia ter pelo menos um menino e uma menina. Desde pequenininha, sempre falei assim, não só por ter um casalzinho assim, mas não sei, eu sempre senti que eu ia ter uma menina, né? Ia ter menino, mas ia ter uma menina, não sei porque eu sempre senti isso.
E antes, quando eu era pequenininha, né, todo mundo falava, você tem que ter 2 filhos, tá, não sei o que. Eu pensava, então vai vir primeiro um menino, porque eu queria um menino mais velho também. Deus me atendeu até nisso. E depois uma menina. E aí podia vir o Liam ser uma menina, mas não veio, né? Então estamos aí com todos os filhos que Deus me mandou. E aí então veio... Aí eu sabia que eu ia ter uma menina e tal, e eu queria ter uma menina. O Levi queria, e ele pedia pro Papai do Céu, mamãe, eu quero um bebê de sapatinho rosa, né, que assim, que ele queria uma menina. E aí ele via as menininhas no berçário da igreja, ficava todo apaixonado e tal, ele queria. Então toda oração ele pedia, Papai do Céu, eu quero uma irmãzinha, eu quero uma menininha, eu quero uma bebê menina, uma bebê de rosa e tal. Eu amo ser mãe de menino, amo os meus 2 meninos, acho super divertido. Mas eu queria ter a minha princesinha também, e aí a gente orou e Deus foi e mandou a nossa menina. E aí, depois no meio da minha gestação, eu descobri que eu estava com placenta prévia. E para quem não sabe o que é placenta prévia, é uma gravidez de alto risco. Significa que a placenta é um órgão que se forma durante a gestação, né? Ela que passa os alimentos e o oxigênio para o bebê e tudo mais. E sem a placenta o bebê não vive, né? E aí a minha placenta estava prévia, ou seja, ela estava embaixo. Minha bateria que tá avisando tá com 20%. Então, e aí minha placenta estava prévia, ou seja, não dava pro bebê nascer de parto normal, porque como é que vai atravessar a placenta, né? E a placenta não pode nascer antes, porque se a placenta se solta do meu útero, ela para de passar o oxigênio e os nutrientes pro bebê, e aí o bebê morre ali sem ar, sem nada. Então, você nem pode entrar em trabalho de parto para a placenta não nascer primeiro, né? Então você tem que marcar uma cesárea, tem que fazer uma cesárea agendada para não ter esse risco, né, pro bebê. Sem contar que também, de repente, a mulher tem até mais hemorragia, também é um risco para a mãe, né, sofrer hemorragia. Então eu tava arrasada. Porque, meu Deus, eu já pari 2 filhos, agora eu vou ter que ir uma cesárea. Não, eu não quero, eu sei parir, eu quero parir e tudo mais. E aí eu tive que começar a trabalhar nessa ideia de que talvez tenha que ser uma cesárea mesmo, né? Eu ter uma outra experiência e tal, e eu não queria, porque a recuperação depois é muito mais difícil. E como é que eu vou ficar com 2 pequenos com ponto e não sei o que e tal. E aí eu não queria de jeito nenhum. Vou guardar aqui, ela dormiu de novo. E enfim, e aí a minha mãe e meu pai tinham acabado de chegar na Europa quando eu recebi essa notícia. E aí meu pai, que é uma formiga, fez um jejum, né, uma promessa que só ia comer doce depois que a Lizzie nascesse. E a minha mãe, que adora um Aperol, sabe? Pra tomar no verãozinho, refrescante, também falou que não ia beber nada até que ela nascesse pra fazer essa placenta subir. Todo mundo em oração, minhas amigas da igreja e tal, a gente orando pra placenta subir, pra poder ter parto normal, pra não ser mais uma gravidez de risco, porque tem o risco também não só da placenta descolar, mas de ter sangramentos durante a gestação e ter que ficar de repouso. E não, como é que eu vou ficar de repouso com a casa, com os meninos e não sei o quê? Então todo mundo orando. E aí Deus ouviu. E a minha placenta subiu, milagrosamente, subiu muito, acabou ficando em cima mesmo, onde tinha que ficar. Então deu a passagem para ela poder nascer e tudo mais. Então, mais uma vez, Deus mostrou o cuidado dele comigo. E aí, vários relatos de parto. O que eu vi de relato de parto? Acho que eu vi todos do YouTube. Todo dia eu assistia um monte. E aí, quando eu tava passando roupa, qualquer situação eu já botava pra assistir. No banho, gente, tava louca de ficar vendo relato de parto. Todo mundo sempre fala que no caminho pro hospital era muito ruim, muito desconfortável, porque no carro não tem posição, e balança, e mexe, não sei o que é muito ruim. E eu tava com pavor, porque o Liam nasceu em casa, né? Foi planejado em casa. E esse eu ia ter no hospital.
Porque, bom, a gente, né, montou essa casa toda aqui do zero e o convênio não reembolsa nada de parto domiciliar, só reembolsa parto hospitalar, e o hospitalar ele reembolsa 100%. Então eu falei, então eu vou ter em casa, vou ter no hospital mesmo, só que eu não vou querer chegar já para ganhar o neném que nem com o Levi, né? Eu vou querer chegar antes para ter o trabalho de parto tranquilo, para eu não me perder na cabeça que nem eu me perdi no do Levi. Então eu quero chegar com calma, com tranquilidade e tal. Então o único horário que eu não quero que ela nasça é no dia, numa sexta-feira, no fim da tarde, porque é o horário do rush, que a minha médica, todo mundo mora lá perto do Tatuapé. E é lá que eu ganhei, né? No São Luís da Anália Franco. E aí, ir pra lá de sexta-feira à tarde, 1 hora, pelo menos. Eu não quero ficar 1 hora dentro do carro, pelo amor de Deus. Né? Um caminho que demora 20 minutos, meia hora no máximo, demorar 1 hora, não quero, não sei o que. Então, eu queria muito que ela nascesse dia 27 ou dia 29 de agosto. E ela não nasceu nesses dias. E no final foi bom, porque a minha médica estava com Covid nesses dias. Então, se ela fosse nascer nesses dias, não ia ser minha médica que ia assistir o meu parto, ia ser uma backup dela, né? Uma substituta que ela indicaria para cobrir ela. Então, foi bom. Então, eu podia ficar chateada. Falei, que pena que não nasceu no dia que eu queria, mas que bom que não foi no dia que eu queria, porque senão não ia estar com a minha médica, né? E a dona Lise resolveu nascer bem numa sexta-feira à tarde. O único dia que eu não queria que nascesse foi o diazinho que ela escolheu. Mas ela escolheu não, né? Deus, para me mostrar que não importa a situação. Eu posso achar que é a pior situação possível. Se ele tá junto, tá no comando, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. No meu Waze, no Waze da minha parteira, que foi junto com a gente de carro, né? Ela veio aqui em casa me avaliar e eu já estava com 6 centímetros de dilatação e ela sabe que eu dilato muito rápido, então ela falou, então já vamos pro hospital. Então no meu Waze e no dela tava dando 50 e poucos minutos para chegar lá. E no do Raí, o nosso motorista querido, estava dando acho que 27, 29 minutos, 30 minutos, enfim, tava dando uma meia hora. Tipo, metade de todo mundo diz, nossa, como assim? O seu tá dando mais rápido? Tá o endereço certo? Tá? Você colocou direito São Luís lá na Anália, não é aqui do Itaim e tal, não sei o quê. Não, tá lá. Então vamos seguir o teu Waze. Se teu Waze tá dando isso, vamos seguir o teu. E a gente chegou lá realmente em meia hora, não em uma, como tava dando o nosso. E foi super tranquilo dentro do carro. Eu não tava sentindo, gente, uma dor. Sabe que assim, zero? Que nem eu tô agora aqui com você, conversando e tal. Aí quando eu tava sentindo que vinha uma contração, eu só fechava o olho pra me concentrar, pra não me perder. Respirava fundo, aí quando ela tava chegando, eu já falava, eu não aceito sentir dor, vai embora, em nome de Jesus. E ela sumia, na hora. Assim, porque não sei se você já teve filho ou não. Contração é uma onda, né? Então ela começa baixinho, ela tem o pico ali de dor e aí ela desce. Então, quando eu tava sentindo que ela tava chegando, que ela tava subindo, eu já fazia minha oração, ela já caía. Ela nem chegava no pico. Então eu não senti nada. Nada. Não tô exagerando, não tô me... Assim, eu não tava acreditando e ninguém do meu lado tava acreditando. E cada vez que tava vindo, eu orava e ia embora, sem chegar no pico, meu Deus do céu, tá funcionando. Eu não tô acreditando que tá funcionando. Será que eu tô evoluindo meu trabalho de parto? Ou será que eu parei meu trabalho de parto porque eu não tô deixando vir a contração? Será que eu tô atrapalhando? Só ficava pensando nisso, assim, sabe? E aí, quando eu cheguei lá no hospital, que a minha médica foi me avaliar, eu já tava com 9 de dilatação, sem dor nenhuma. Então eu não estava acreditando, minha médica não estava acreditando, as enfermeiras do hospital não estavam acreditando, ninguém estava acreditando no que estava acontecendo. E eu querendo rir, assim, e eu rindo por dentro, eu falei, nossa, uma sensação de paz, assim, de uma... Ai, eu dá vontade até de chorar, assim, sabe? Uma gratidão, meu Deus, até nisso você tá me mimando, você tá mostrando que você tá aqui comigo, sabe? Eu não tô sentindo dor nenhuma, eu tô com 9 centímetros de dilatação, a menina já vai nascer, só não nasceu ainda porque a minha bolsa não tinha estourado.
E como eu comentei, né, o meu convênio, ele reembolsa tudo quando é no hospital. Só que o valor da minha médica era alto, então eles cobram, a minha médica cobra um valor fechado, independente de quantas horas de trabalho de parto. E para o meu convênio cobrir tudo, eu tinha que ficar pelo menos 2 horas em trabalho de parto, internada, porque eles pagam a hora trabalhada do profissional, né? Até 6 horas eles pagam a hora trabalhada. Então, para completar o valor cheio da minha médica, eu tinha que ficar 2 horas para cobrar 2 horas extras do trabalho dela. Mas eu nem tava olhando no relógio, nem tava nada. E aí, quando deu 2 horas, eu falei, nossa, já passou tudo isso, porque pra mim tá tão de boa que eu não tá nem vendo a hora, não tá nem aí. Eu só ficava olhando a cara de todo mundo ali, eu falei, gente, será que isso aqui tá rolando, não tá rolando? Porque eu não tava sentindo dor, eu não tava sabendo o que tava acontecendo com o meu corpo direito, né? Eu só sabia mais ou menos que eu tava com um vestido de botão, e quando eu saí de casa o botão aqui não fechava, né, de cima da barriga. E depois, quando eu cheguei no hospital, já fechava de boa, e eu vi que saí de casa com 6 e cheguei no hospital com 9. Então eu sabia que tava evoluindo, mas assim, como eu não tava sentindo dor, eu não sabia que horas que essa menina ia nascer, né? E aí. E aí eu fiquei olhando, falei, meu Deus, eu acho que eu vou ficar aqui talvez até amanhã, porque tá, né? Não sei como tá rolando esse trabalho de parto direito, tal, não sei o quê. Tô fazendo todo mundo ficar esperando aqui e tal. E aí, depois de 2 horas, que passou mais ou menos, as contrações começaram a vir mais fortes, porque eu tava tomando uma homeopatia e sentindo lá um negócio de aromaterapia pra ver se vinha mais contração mais rápido, mais forte, porque, tava vindo espaçado, de boa. Não tava nem tão espaçado assim, mas quando vinha, já ia embora, então não dava nem pra, sabe? Não tava nada, assim. E aí eu falei, eu vou entrar na banheira então, que eu tô achando que agora o bicho vai pegar e tal, não sei o quê. E aí eu entrei na banheira, nem 5, acho, minutos depois, minha bolsa já estourou. E aí 10 minutos depois que a bolsa estourou, ela nasceu, né? Só faltava a bolsa estourar pro peso da cabeça descer e ela nascer mesmo e sair. Então, até nisso, né? Então Deus me mostrou que mesmo no horário que eu não queria, o caminho foi tranquilo. Foi rápido, foi sem dor. Né? Eu tava na hora do parto não, mas antes, né, de entrar em trabalho de parto, né, quando eu tava programando meu parto, se ia ser em casa, no hospital, eu tava pensando nisso. Eu queria um parto rápido, mas será que se for muito rápido, então eu não vou ter o reembolso de tudo? Ou será que ou então se for demorar para eu ter reembolso de tudo, será que eu vou ficar sofrendo e tal? Eu também não quero ficar sofrendo, que fique sem reembolso então, né, e tal. E no final deu o reembolso total. E eu fiquei sem a dor, deu tudo certo, né? E eu também não queria muito na sexta-feira, porque sexta-feira fica tudo fechado no hospital, né? Quando você ganha a noite, né? Começa a tarde pra noite. E eu não queria ficar no hospital, porque eu queria ficar com os meninos, né? Eu queria sair logo do hospital e tal. Mas foi bom, porque eles estavam com virose, eles estavam tudo vomitando aqui. E se eu voltasse com ela pra casa, ela tinha muita chance de passar pra ela. Né? Então, que bom que eu pude ficar 3 dias lá no hospital, né? Eu entrei na sexta, no fim da tarde, às 5 horas. Ela nasceu às 7 e pouco, 7h30. E eu só fui sair na segunda, na hora do almoço. Então, eu fiquei todo esse tempo, que foi o tempo dos meninos se recuperarem da virose. Então, como Deus sabe de tudo, sabe do que era melhor. Porque se eu tivesse tido outro dia, eu teria saído rápido e talvez ela tivesse pego a virose dos meninos. Então, eu consegui preservar ela. Né? Então, mesmo quando a gente acha que a situação é ruim, que não é o momento certo, não é adequado, é o certo. Deus sabe o que é o certo. A hora certa de tudo, a forma de tudo. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é confiar. Confia, entrega a hora, faz sua parte, né? E Deus ouve, né? Deus ouve a gente e Ele é incrível, né? Ele é demais, assim. Então, não sei nem mais o que falar, assim. Foi tudo perfeito. Ela nasceu super bem, grandona. Né? E os meninos se recuperaram. Aí quando eles já foram buscar a gente no hospital, eles já estavam melhorzinhos.
Então no final das contas foi tudo como eu queria, né? Não senti dor, tive meu parto normal, tive minha menina. Agora tá todo mundo junto, né? Que eu queria que ela nascesse se estivesse todo mundo junto. Infelizmente isso não foi possível, mas 3 dias depois já estávamos todos nós. E estamos juntos, né? Agora para sempre. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ver o parto por esse lado espiritual, né? Que vocês tenham gostado desses versículos. Então, quem quiser os versículos que eu citei aqui na live e outros que eu não li tudo, porque senão eu acho que vocês iam cansar, me fala, me manda uma mensagem que eu mando pra vocês, tá bom? E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode me falar. Eu vi que tem umas mensagens aí, mas eu perdi. Que momento lindo, né, Rubi? Glória a Deus, isso mesmo. Bom, não tô achando aqui, gente. Eu não sei se a pessoa tá aqui ainda. Se tiver, quiser perguntar. Tá bom? Então eu acho que é isso. Deus é incrível. Ele ouve o plano dele pra gente, então é perfeito, é bom, é agradável, é a vontade dele. Então a gente tem que buscar sempre isso pra viver uma vida plena, viver uma vida em comunhão. E mesmo que sinta dor, que a gente possa sentir a presença dele, que traz paz, né? Essa paz que excede todo o entendimento. Deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho o nome do livro que eu falei errado, acho Childbirth. Como será que eu procuro? Esqueci até o nome da autora, gente. Ai. Story, será? Vamos ver. Se aparece. Não vou achar, não. Deixa eu ver. Book. Nossa, apareceu um monte de livro aqui, nenhum que eu quero. Natural Childbirth. Não. Ai, que saco. Não acredito que eu esqueci o nome do livro. Eu posso abrir meu WhatsApp por aqui, pelo computador. Vou achar. O nome aqui, Clarissa. Que eu mandei pra médica que fez as minhas ultrassons, desde o Levi. Eu mandei pra ela o livro. Porque ela tá gravidinha também. Você que tá grávida, conhece alguém que tá grávida, alguém que quer engravidar, manda essa live pra todo mundo, pra ter uma experiência de parto muito melhor. Chama aqui, ó, o nome do livro, Supernatural Childbirth. Porque natural é parto natural, né? Sem intervenção nenhuma. Só que esse é supernatural, que vai além do natural, né? Vem o sobrenatural junto com a presença de Deus. Então o livro chama Supernatural Childbirth e a autora é a Jackie Mazie. Jackie, Jackie-M-I-Z-E. Jackie, acho que é Mazie que fala, sabe o nome dela? Jackie Mazie, Supernatural Childbirth. É o nome do livro. Deixa eu ver aqui pra vocês verem a capa. Cadê que vira, gente? Ai, tô tão destreinada ali com o Instagram. Aqui, achei. Virou? Aqui, ó. Esse livro aqui. Ele é rapidinho de ler, só tem em inglês. Mas ele é muito bom. Vai cair vocês. Beleza? Vou deixar essa live salva, então. Compartilhe com todo mundo. Eu espero não ter esquecido de nada pra contar aqui pra vocês. Tá? Mas é isso, é possível ter um parto sem dor, é possível você estar unido com o amor de Deus para não ter medo,
É um Deus do impossível, é um Deus que já levou as nossas dores, é um Deus que sabe o que é o melhor pra gente, independente dos nossos planos, né? Ele sabe o que é o melhor, como que é o melhor. E é isso, tá bom? Um beijo e a gente se vê logo mais.